Nós estamos rodeados de coisas que não sabemos como foram fabricadas. Cada peça, cada detalhe, cada matéria-prima teve que passar por processos diferentes até chegar em nossas mãos. O mesmo acontece com a comida. Por exemplo, você sabe como o miojo, o famoso macarrão instantâneo, é feito? E o chiclete? Você sabia que as jujubas são feitas de cartilagem animal? Prazer, eu sou o Luke. Vem comigo que eu vou te mostrar como são fabricados alguns dos produtos e alimentos do seu cotidiano. Vamos começar falando da produção nojenta de um alimento, a jujuba. Há alguns anos, um programa de TV mostrou como eram produzidos alguns alimentos. E um deles era a famosa jujuba. Também conhecida como bala de goma, esse alimento é composto por gelatina. Consequentemente, a jujuba também contém substâncias animais, já que a gelatina é feita com colágeno, usando cartilagens, tendões e ossos de origem animal. Sendo um alimento doce e que tem como principal público-alvo as crianças, dava para imaginar que há cartilagem na jujuba? Mas então quer dizer que animais são mortos para que as jujubas sejam fabricadas? Calma, não necessariamente. Na verdade, todos os produtos gelatinosos têm base animal. Ao contrário do que muita gente pensa, essa é uma forma de reaproveitar e fazer o bom uso do alimento. Já que, se isso não fosse feito, todos os restos mortais dos animais seriam descartados. Há substitutos veganos à venda, como a agar, que é feita a partir das algas. Também vale lembrar que o colágeno é apenas um dos componentes de origem animal usado na indústria alimentícia. E ele é apenas um dos ingredientes da receita das balas de goma. Outro alimento que chama a atenção é a salsicha. Você tem noção do que elas são feitas? Na produção de carne, depois de separar bifes, costelas, peitos, coxas, pernas e lombos, sobra uma boa quantidade de cartilagem. Há muito tempo percebeu-se que era possível reaproveitar essa cartilagem, que é o que aconteceu com a jujuba. A salsicha também é feita a partir dessa parte dos animais. Um dos ingredientes principais é chamado de aparas. Para quem não sabe, as aparas são feitas com carne de baixa qualidade, como tecidos gordurosos, carne de cabeça, patas de animais, pele animal, sangue, fígado, entre outras partes. E por serem sobras repletas de bactérias, as aparas passam por um pré-cozimento que também ajuda a separar os músculos, gordura e tecidos conjuntivos dos ossos da cabeça e das patas. Após esse processo, finalmente começa a produção da salsicha. Ela é criada através da emulsão de carne, algo mais conhecido como massa de carne. Primeiro, as aparas são moídas em uma máquina e levadas para uma espécie de peneira de metal. Depois, a mistura é emulsificada até virar uma massa de carne. Aí adicionam sal, outros temperos e amido, junto com um pouco de água, xarope de milho e adoçante. A massa de carne então é colocada dentro de uma espécie de saquinho, geralmente feito com celulose. Depois, as salsichas são lavadas em água fria e salgada. Após todo esse processo, elas são analisadas uma por uma e as que não apresentam defeitos são enviadas para a máquina que faz o empacotamento. Aí acontece todo aquele processo que você e eu conhecemos. O alimento é distribuído, a gente compra e faz um belo cachorro-quente em casa. Agora, que tal falarmos de outro produto muito popular, que eu tenho certeza que todos vocês já comeram um dia? O miojo. Não podemos negar que o miojo é um alimento muito barato e prático na hora de cozinhar. Mas você sabe do que ele é feito ou como ele é feito? Se eu te contar que o miojo é frito, você acreditaria? Enquanto o recomendado é consumir no máximo 2,4 gramas de sal por dia, as marcas de macarrão instantâneo colocam entre 1,4 a 2,7 gramas em cada produto. Aquele temperinho que você joga para dar o sabor também serve como conservante. Entre os alimentos que são acrescentados estão farinha de arroz, caldo de legumes, tomate, beterraba e cebola em pó, além de farinha de milho enriquecida com ferro e alho em pó. Isso que falei até agora é apenas a parte do tempero. Em relação à massa, ela é produzida de forma tradicional
com farinha de trigo, ovos, reguladores de acidez e vitaminas PP, B1, B2 e B6. Mas então, como é que o macarrão fica pronto tão rápido? É aqui que mora o segredo da praticidade. Antes de ser empacotado, o macarrão é pré-cozido e pré-frito em gordura vegetal em menos de 15 segundos. No caso dos salgadinhos, você acha que eles são assados ou fritos? Tudo depende do salgadinho que você come. No geral, esse alimento é tanto assado quanto frito. Eles são feitos com milho, onde os grãos são colocados em imensas panelas cheias de água e onde são aquecidos. Depois, eles são moídos até formar uma massa uniforme. A massa é esticada por rolos e cortada no formato do salgadinho. Aí, ela é assada e, para que fique crocante, os salgadinhos são fritos em óleo vegetal. Após esse processo, o alimento vai para o aromatizador, onde recebe o tempero em pó do sabor escolhido para o salgadinho. Já no caso das batatas, os fabricantes a recebem ainda com cascas. No início do processo, elas são lavadas e passadas por um cortador, que arranca as cascas do vegetal. Após isso ser feito, chega a hora de fatiar as batatas daquele jeito que a gente conhece. Elas então são lavadas novamente, só que dessa vez com água quente, usada para retirar algumas substâncias das batatas e para fazer um pré-cozimento. Então finalmente chegamos na hora da fritura. As batatas são mergulhadas rapidamente em óleo vegetal, coisa de segundos. Ainda dentro do fritador, as batatas são retiradas do óleo e os pedaços menores são eliminados. O que resta, assim como no caso dos salgadinhos, é mandado para o aromatizador para que as batatas sejam temperadas. E aí, gostou de saber como os salgadinhos são feitos? O chocolate é um dos alimentos que praticamente todo mundo é apaixonado, inclusive eu, mas pouca gente sabe como ele é feito. Tradicionalmente, esse alimento é feito a partir de fermentação das sementes de cacau, que tem aquele sabor bem mais amargo. O processo faz surgir o ácido acético, o mesmo do vinagre, e de outros componentes que criam o sabor característico do doce. Depois de fermentados, os grãos são secos, limpos e torrados, e da sua massa são extraídos os sólidos e a manteiga de cacau. O processo é basicamente o seguinte: as amêndoas são secas, trituradas e moídas até chegar na hora de prensar. Nesse momento, se separa o ingrediente em dois produtos. O primeiro é a manteiga de cacau, que será reintroduzida na próxima etapa, e a torta de cacau, que é dissolvida e misturada ao açúcar para que se faça o chocolate em pó. Para fazer o chocolate, a torta e a manteiga de cacau recebem açúcar e leite, formando aquela massa de chocolate tradicional. Já o meio amargo leva todos os elementos, menos o leite. E o branco é feito apenas com manteiga de cacau, açúcar e leite. O alimento então passa pela refinação, onde os cristais de açúcar são triturados e quebrados em pequenas partículas. É isso que deixa a textura do chocolate melhor. Aí vem o aparelho que mantém a massa em movimento, retirando a acidez e a umidade. Depois, ele segue para outro equipamento que faz o alimento passar por diversas mudanças de temperatura. Nesse momento, cristaliza-se a manteiga de cacau e deixa-se a pasta na consistência ideal para ser moldada. Por fim, a pasta de chocolate é colocada em formas para que adquira o formato que a gente tanto conhece. E para finalizar o nosso vídeo, vou explicar como é o processo de fabricação do chiclete. Você já pensou em como um chiclete pode ficar tanto tempo na sua boca sem se decompor? Os chicletes são feitos a partir de uma goma base chamada PVA, que é o que impede que o chiclete se desmanche na boca e dentro do seu estômago, e também dá elasticidade para o chiclete. Antigamente, essa goma base era feita com seiva de árvore, mas atualmente ela é feita com a resina sintética de origem mineral. Sabe de onde é essa resina tirada? Por mais louco que possa parecer, ela vem do petróleo. Mas não pense que ela pode fazer mal à saúde por isso. Na verdade, a substância é aprovada por diversos órgãos responsáveis pela vigilância sanitária, como a Anvisa. Por exemplo, depois de fazer a massa com a goma base, a mágica acontece. As indústrias acrescentam um bocado de coisas como recheios, corantes, açúcares, aromatizantes que dão o gosto que a gente adora. Aí pronto. Esses foram alguns processos de fabricação dos alimentos do nosso dia a dia. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço
e até mais.